eu creio que Deus tem respostas. É interessante notar porque, diante da inquietude do nosso coração, todos nós temos momentos de inquietudes, de decisões, muitas vezes de algumas realizações, de alguns sonhos, e o que mais arde na alma humana é receber de Deus uma resposta clara. É sim, é não, ou espera um pouco. É interessante porque a Bíblia diz, um dos homens mais sábios e mais ricos de todos os tempos, que é Salomão, ele vai escrever em Provérbios, capítulo 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Olha que interessante. Salomão, ele acertou em muitas coisas da sua vida. Ele foi um homem que prosperou, foi um homem que venceu, foi um homem que conquistou, porque ele tinha uma convicção: eu devo fazer planos. Não é errado você planejar. Nós, como igreja, somos muito planejadas na área financeira, na área ministerial, na área de alcance de vidas. Nós temos muitas formas de planejar. Os planos fazem parte da vida humana. Você só vai conquistar alguma coisa se você tiver planos. Planos para o futuro. Se você trabalha, eu sei que você trabalha muito, se você não fizer planos para as suas férias, quando você menos esperar, chegou as férias, você não planejou nada. Aí você vai ficar em casa porque não planejou uma viagem, não se organizou, você não pensou aonde você iria, você não pagou durante o ano para você desfrutar de umas boas férias. Então, os planos, eles fazem parte da história de conquista de qualquer pessoa. Você só vai conquistar e se realizar se você realmente ter planos na sua vida profissional, planos de você subir na sua empresa, planos de você ter o seu empreendimento, planos de você ser um líder da igreja, planos de você ser um pastor da igreja, planos de você ser enviado para o exterior, para algum lugar e ser um obreiro de Deus, ter planos na sua vida financeira, ter planos no seu casamento. Tudo faz parte de um planejamento. Quando você planeja, você alcança. Por quê? Porque você estabelece etapas, princípios e escaladas para você chegar lá, que é uma outra mensagem. Mas o importante é que você deve fazer planos. E a segunda parte desse texto me leva a pensar em algo muito mais sério. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Preste atenção, porque nem sempre os nossos caminhos são os caminhos de Deus, nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, é o melhor que Deus quer para nós. Então, nem sempre aquilo que nós projetamos vai acontecer, porque Deus, Ele sabe que lá na frente tem um perigo, e para te poupar, Ele não vai trazer aquilo que você pede, porque Deus enxerga lá na frente. É interessante, porque nós olhamos para esse texto e enxergamos que Deus é um Deus de resposta. Ele nunca fica sem trazer uma resposta, quer seja sim, quer seja não, ou quer seja espere um pouco. Eu tenho muitas experiências da minha vida de respostas de oração, como talvez muitos de vocês, ou talvez a totalidade. Quantas respostas de oração que eu tive no meu ministério, na minha casa, nas minhas conquistas, aqui na igreja. Nunca desista de orar, porque Deus, Ele sempre vai responder, no tempo dEle, na hora dEle. Ou Ele vai falar sim, ou vai falar não, ou Ele vai falar assim, espera um pouco. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Olha só o que diz o Salmo 3, verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte
me responde. Tem hora que Deus responde, mas olha só o que Jó, no meio da aflição, porque tem hora que no meio da luta, da angústia, da prova, do problema, a impressão que a gente tem é essa impressão de Jó: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. O nosso querido Jó, ele vai expressar a sua angústia, porque no meio da prova dava a impressão que Deus não respondia nada, ele clamava e Deus simplesmente nada respondia naquele momento. E dos 42 capítulos de Jó, você vai perceber que Deus só fala no primeiro e segundo capítulo, e depois vão passar 40 capítulos até que Deus volta a falar com Jó. Muitas vezes Deus responde para mim e para você, sabe como? No silêncio. Deus responde no silêncio. E eu vou te dizer algo muito sério: quando Deus silencia, para pensar. Não é que Deus não está te vendo e Deus não está agindo. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é esse Deus que responde. Deus tem resposta para todas as suas inquietações, para os seus sonhos, para os seus planos, os seus projetos. Ele tem resposta. Então, quando Deus silenciar, para pensar por que é que Deus ficou silencioso. Presta atenção. E Jó estava exatamente assim, naquele momento de aflição. Olha só o que diz 2 Samuel, capítulo 22, verso 7. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Deus que responde é o Deus que ouve, ele não está surdo à sua necessidade, à sua voz. Olha o que diz Isaías 58, verso 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo da ameaça, o falar do injurioso. Olha só, no meio do socorro, quando você gritar por socorro, no meio do perigo, Deus dirá: eis-me aqui. Deus está sempre respondendo no mais aflitivo da sua alma. Olha o que diz o livro de Êxodo, na história tão dramática da nação de Israel. Êxodo capítulo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, por causa da luta, por causa do problema, por causa da aflição, por causa da dor, por causa da dúvida, eles clamaram a Deus, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, com que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Olha o que Deus está falando aqui. Ele viu a aflição do seu povo que está no Egito. Eu ouvi. Deus, ele vê, Deus, ele ouve o clamor por causa dos seus exatores, conhecendo-lhes o sofrimento. Por isto ele desceu, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Olha o que diz a palavra. E também vejo a apreensão com que os egípcios, a opressão que os egípcios os estão oprimidos.
Deus aqui nesse texto, deixa eu dar uma parada e meditar com você um pouco. Por mais de 400 anos, os filhos de Israel sofreram amargamente no Egito. Eles foram oprimidos. Você sabe o que é isso? 400 anos, muito mais do que isso, eles sofreram no Egito, debaixo da servidão de Faraó. Gerações e gerações nasceram sem saber o que era liberdade. Eles eram oprimidos por Faraó. Então, quando o Faraó morreu, eles clamaram a Deus. Mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da dificuldade, eles não perderam a sua fé. Muitos morreram sem ver a liberdade, muitos morreram sem ver a manifestação de Deus. Mas teve uma geração que orou a Deus, clamou a Deus, e diz a palavra que Deus, ele faz 3 coisas básicas. Deus, ele viu a aflição, Deus ouviu o clamor, e como é que Deus respondeu? Ele desceu através de Moisés. Ah, meu irmão, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Parece ser uma coisa natural, mas não é. Nós vivemos num mundo de muitos deuses, de muitas religiões. Olha só a experiência de Elias com os profetas de Baal. Os profetas de Baal adoravam a Baal, criam que Baal era o Deus deles, e houve um confronto. Um único homem com mais de 400 profetas de Baal, eles tiveram um confronto, uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual, Elias foi muito ousado, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu sei que é você, sabe que Deus, ele vê, Deus ouve e Deus responde. Deus não fica vendo a sua aflição, Deus não fica vendo a sua luta, o seu problema, e simplesmente fica vendo e não faz nada. Deus não fica apenas ouvindo a sua oração, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, olha por essa causa, olha por o meu trabalho, olha pelo meu marido, olha pelos meus filhos, filhos orando pelos pais. Meu irmão, Deus não fica apenas ouvindo e recebendo a sua oração e não faz nada, não. Deus, ele vem, ele desce, e quando ele desceu, ele resolveu o problema, porque houve uma maior vitória contra Faraó. Deus é Deus que responde. Por isso que Elias é um homem como eu e você. Elias é um homem como eu e você, que vai dizer para os profetas: ei, podem fazer o que vocês quiserem aí, porque eu quero que os Deus de vocês responda a oração. E ali colocaram um holocausto, porque a maneira de Deus responder, ela é palpável, ela é real. O povo não ficou oprimido lá, e Deus disse: eu vou ajudar vocês, e eles ficaram lá. Não, Deus levantou Moisés, ele libertou o povo, e o povo foi para a terra prometida, depois de 40 anos, sabe por quê? Porque a resposta de Deus, ela é concreta, ela é palpável, ela é visível, porque Deus vem e resolve o seu problema, a sua causa, a sua luta. E Elias, ele vai dizer para os profetas de Baal: pode fazer, e vocês podem chamar, porque eu quero ver se cai fogo aqui neste altar. E ele desafiou os profetas, e os profetas gritavam e faziam lá as suas orações, eles faziam lá a maneira de buscar, e nada acontecia. E Elias foi tão irônico, Elias sabia que aquele Baal não iria responder, que ele foi irônico. Ele disse: olha, talvez vocês estejam gritando muito baixo, talvez vocês não estejam acordando Baal, quem sabe Baal esteja dormindo, quem sabe Baal esteja surdo. Elias, ele vai confrontar. Olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem medo daquilo que não é de Deus, porque ele sabe que o Deus que ele serve responde. Por isso que Elias, ele vai ser um exemplo para nós neste dia, porque Elias, ele vai levantar a sua voz, vai dizer: podem gritar. E quanto mais eles gritavam, quanto mais eles clamavam para o Baal, o Deus que não ouvia, o Deus que não via,
ouvia, o Deus que não respondia, nada acontecia, nenhuma chama, nenhum foguinho, nada queimava. Então Elias disse: agora espera que eu vou falar com o meu Deus. Agora vocês vão ver quem é o meu Deus, porque o meu Deus ouve, o meu Deus vê e o meu Deus age. Vai cair fogo do céu, tenho certeza que ele cava então em volta, coloca água para dificultar mais ainda, e ele começa a orar ao Deus que responde. E quando ele começa a orar, então vem a resposta de Deus, que cai fogo do céu, e aquele holocausto é aceso, e todos ficam admirados, porque o Deus que nós servimos, ele responde. Você não serve um Deus qualquer, me ouça. Nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que responde, um Deus que reage. Nós não servimos a um ídolo, não servimos a um Baal, nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, para que esteja aqui conosco hoje, para responder a minha e a sua oração. Jeremias capítulo 33, 3, Jeremias 33, 3, diz assim: invoca-me e te responderei. Olha que lindo! Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Como é que Deus respondeu ao mundo pecador? 400 anos depois do último profeta Malaquias, onde o homem virou as costas para Deus. O homem ignorou a Deus, o Deus que responde, o homem o ignorou. E quando o homem ignorou, Deus não ignorou. 400 anos se passaram, e Deus então traz a resposta ao homem pecador, ao homem que vivia na iniquidade, enviando Jesus Cristo. Jesus é a resposta para o homem, Jesus é a resposta para a sociedade, Jesus é a resposta para a religião, Jesus é a resposta. Então Jesus vem como resposta de Deus. Deus viu o mundo no pecado, Deus viu o mundo na iniquidade, e Deus reage como? Ele responde com amor, ele responde com perdão, ele responde com salvação. Então ele envia o seu único filho para nos salvar. Como é que Deus responde hoje a nossa sociedade? Através da igreja. Nós somos a resposta para essa sociedade. Como é que nós podemos entender a resposta de Deus? Diga assim: Deus pode responder dizendo sim, dizendo não, ou dizendo espera um pouquinho. Você já reparou que um filho, eu tenho um, graças a Deus, que é uma bênção. Ele nunca vai chegar para mim e dizer assim: pai, eu queria pegar o carro para dar uma volta. Você acha que quando ele pede isso para mim, ele está dizendo assim: meu pai não vai falar não? Você acha que ele fala isso? Não. Ele vem com uma expectativa de que o meu pai vai me dar o carro para dar uma volta. Aí quando eu falo não, ele fica alegre? Assim somos nós diante de Deus. Nós sempre queremos o sim. Mas tem hora que o não, ele é positivo, ele é educativo. Tem hora que quando o pai e uma mãe falam não, é porque querem ensinar alguma coisa. Quando o pai e a mãe falam sim, é porque também querem ensinar alguma coisa. E quando o pai e a mãe falam assim: espera um pouco, não é o seu tempo ainda, também é educativo, você sabia? Quando você entra no tempo de Deus, diga assim: eu preciso entrar no tempo de Deus, porque a resposta certa, ela vem do Senhor. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar aflito, porque uma hora Deus vai responder. Olha só como que Deus fala assim. Certa vez, Evangelho de Marcos, capítulo 1, apareceu e correu diante de Jesus um homem leproso, tomado de lepra, incurável. Ele se ajoelha perante Jesus, ele se prostra e ele faz uma oração, um clamor para Jesus: Jesus, me cura. Jesus na mesma hora olhou, impôs as mãos sobre ele e disse: eu quero, fica limpo. E a Bíblia diz que na mesma hora que o homem foi curado. Olha só, Deus disse sim. Muitas das suas orações, Deus vai dizer assim: sim.
Vai em frente, essa é a porta do trabalho, esse é o negócio para você fechar, essa é a moça para você casar, esse é o moço para você casar, esta é a hora de você ter um filho, esta é a hora de você fazer isso, fazer aquilo, esta é a hora. Tem horas que Deus vai dizer sim para você, e esse sim vai ser um sim onde a bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Mas tem hora que Deus vai dizer não. Deus vai dizer um não, e esse não tem uma proposta educativa. Olha só Abraão, quando ele vai ser um intercessor de duas cidades, Sodoma e Gomorra, ele vai perceber que Deus vai destruir as duas cidades, e ele vai clamar pelas cidades, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e Deus não vai responder positivamente, vai destruir as duas cidades, porque havia iniquidade, havia pecado naquela humanidade. Diga assim: tem horas que Deus vai dizer não. Então quando Deus disser não para você, não fique triste, não vire as costas para Deus. Talvez não seja o tempo, talvez não seja o momento, não seja a ocasião certa, porque Deus sempre tem coisas maiores para você. Mas tem horas que Deus diz assim, olhando bem para você, Ele vai dizer: espera um pouco. E nenhum de nós gosta de esperar. Nós queremos que Deus ou fala sim ou fala não, é sim, sim, não, não. Mas tem horas que Deus olha para mim, para você e diz: espera um pouco. Espera um pouco. Quando Deus trouxe uma promessa a Abrão e a Sarai, e disse: vocês terão um filho, vocês serão pai de multidões. Deus trouxe uma promessa enorme. Imagina, acabou a aflição, acabou a angústia, agora ela vai ser mãe, aos 75 anos de idade ela vai ser mãe. Que promessa! Levou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Deus disse para Sara e para Abraão: espera um pouco. Parece que Deus deixou a coisa ficar mais difícil. Quando tinham 100 anos de idade, aí ela teve o seu primeiro filho, chamado Isaque, o filho da promessa. Deus não deixou de falar e de responder. Deus respondeu no tempo dele, na hora dele. O nome dele foi muito mais glorificado, porque todos achavam que não aconteceria essa promessa, porque passou um ano, 2, 10, 15, se já com 75 estava difícil, imagina com 100. Mas Deus respondeu. E hoje nós estamos aqui porque somos herdeiros de Abraão. Você vê como Deus responde. Porque talvez hoje você entrou aqui precisando de uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus que possa chegar ao seu coração como algo verdadeiro, algo real. Uma resposta de Deus que possa acalentar o teu coração, trazer paz ao seu coração. Talvez você esteja orando há muito tempo, você esteja investindo tempo nas vigílias, na oração da madrugada. Talvez você esteja com o seu coração apertado. Talvez alguns aqui estejam como Jó, parece que Deus está vendo e não está respondendo. Parece que Deus está ouvindo e não está respondendo. Mas eu quero que em nome de Jesus de Nazaré, você entenda, Ele é o Deus que responde. Invoca-me e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessas para a sua vida financeira. Deus tem promessas para a sua saúde. Deus tem promessa para os seus sonhos. Então simplesmente depende
dependa dele, confie nele, sabendo que de algum momento, de alguma maneira, de algum momento, Deus estará respondendo a sua oração. Pode o tempo passar, podem as pessoas passarem, mas Deus responderá, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que responde a oração.